Olá, seja muito bem-vinda ao programa Pra Reverter. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Gisele Bodini, especialista em saúde e reversão do pré-diabetes. O tema do encontro de hoje é: existe mesmo reversão do pré-diabetes? É muito comum as pessoas chegarem para mim perguntando: ai, Gi, mas será que é possível reverter mesmo? Eu já tentei de tudo, eu já fui no médico, eu já fiz dieta, eu estou tomando remédio e mesmo assim eu não consigo baixar. E eu entendo que, diante das tentativas, muitas vezes diante do diagnóstico familiar, do histórico familiar, pessoas na família que desenvolveram o diabetes e não conseguiram controlar, tiveram as complicações, algumas pessoas perderam familiares por conta do diabetes. E essas tentativas e esse histórico familiar, ele pode te levar a acreditar que não tem como reverter, que se você recebeu o diagnóstico de pré-diabetes, se você está com a glicemia alterada, você está condenada a se tornar diabética. E isso não é verdade. É maravilhoso quando a gente consegue perceber que a gente tem controle da nossa glicemia, que a gente consegue baixar e manter os níveis de glicemia normal. E na live de hoje eu quero te mostrar por que isso é possível, o que é preciso para que isso se torne possível e qual é a forma que as pessoas tentam e que não funciona. E por que é possível, então, Gi, reverter o pré-diabetes? Ou até o diabetes no comecinho. O pré-diabetes, primeiro, ele não é o diabetes estabelecido. É quando a sua glicemia de jejum ela está alterada, quando você tem um quadro de hiperglicemia, que a gente fala, uma alteração na glicemia, mas ainda não é autossuficiente para ser caracterizado como diabetes. E mesmo o diabetes no comecinho, a pessoa que foi diagnosticada com diabetes recentemente, até 5 anos de diagnóstico e a glicemia não está absurdamente alterada, quando a pessoa não é dependente de insulina, também é possível você reverter. A gente não fala em cura do diabetes tipo 2. Quando a doença está estabelecida, a gente não fala em cura. Mas a partir do momento em que você faz as mudanças e você consegue manter a sua glicemia dentro do normal, sem depender de remédio, a gente pode falar que você tem uma remissão da doença. E você precisa continuar se cuidando para que ela não volte. E no pré-diabetes, a gente pode falar em reversão mesmo, que é quando você se distancia muito mais do diabetes tipo 2, né? E aí você reduz absurdamente os riscos, porque na verdade ninguém fica totalmente livre do risco de desenvolver diabetes. A partir do momento que você volta a ter os maus hábitos, que você volta a ter atitudes que te levaram para o pré-diabetes e te levaram para o diabetes, se você retoma com esses maus hábitos, o risco ele volta a aumentar. Você volta a desenvolver todos os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Então, independente se você tem a remissão, que é quando você teve o diagnóstico de diabetes, mas você consegue voltar aos níveis normais e não depender de remédio, você precisa continuar se cuidando e continuar se cuidando da maneira correta, porque senão o pré-diabetes volta. Agora, por que é possível? Porque quando você está no pré-diabetes ou diabetes no começo e você não depende de remédio, não depende de insulina, isso quer dizer que o seu pâncreas ele está funcionando. Ele só não está funcionando, a gente só não está, né? Eu vou trazer um pouquinho esse poder para a gente, esse poder para você, que o seu pâncreas ele só não está conseguindo fazer o papel dele porque nós não estamos dando as melhores condições para que ele trabalhe bem. A partir do momento que a gente consegue dar para ele, né, dar para o nosso corpo as condições ideais para que o pâncreas funcione e para que os outros órgãos também funcionem, porque o nosso corpo ele é um sistema, nada é isolado. Então, para o pâncreas funcionar bem, a digestão tem que funcionar bem, seu sistema digestivo tem que funcionar bem,
existe uma conexão aí de todos os órgãos. Então, a gente cuida do estilo de vida, da nossa saúde como um todo, para que isso favoreça o trabalho do pâncreas e ele continue produzindo a insulina adequada. E também, junto com essa melhor condição para o pâncreas trabalhar, né, o pâncreas ele é o órgão que libera insulina e a insulina que é a que tira o açúcar do sangue. Existe uma condição que a gente chama de resistência à insulina, que é quando a insulina não consegue fazer muito bem o papel dela. E aí a gente também precisa dar condições para, além do pâncreas fazer o trabalho dele, continuar produzindo insulina necessária para remover o açúcar do sangue, a gente também precisa dar as condições para que a insulina consiga fazer o papel dela, para que a insulina consiga remover o açúcar do sangue. O pré-diabetes e o diabetes, ele é uma consequência de uma ineficiência do pâncreas. O pâncreas ele não está conseguindo produzir a quantidade de insulina suficiente para a quantidade de açúcar e a velocidade com que o açúcar cai no seu sangue. Não significa que ele não está funcionando. Ele está funcionando, mas ele não é capaz de atender esse excesso de açúcar no sangue. E esse excesso de açúcar no sangue somos nós que criamos, consciente ou inconscientemente. E existe também a condição da insulina. Então, não quer dizer que a insulina não que você não tem insulina, mas a insulina não consegue ir lá e fazer essa retirada do sangue. É o que a gente chama de resistência à insulina. Então, o nosso papel como pessoas determinadas a reverter o pré-diabetes é justamente cuidar dos hábitos que vão fazer com que a insulina consiga fazer esse trabalho dela. E existem as condições ideais para isso, que eu já vou falar. E aí a gente pode pensar que existem alguns critérios, algumas condições que ajudam o pâncreas a fazer o trabalho dele e ajudam também a insulina a fazer o trabalho dela. Mas antes de eu falar desses critérios, eu quero falar para você quando que não é possível. Porque sim, existe uma situação em que não é possível a gente ter a reversão ou a remissão do diabetes, que é quando o pâncreas não funciona mais, e isso pode acontecer. A gente pode falar em falência do pâncreas, que é quando o diabetes está muito avançado e aí já tem um comprometimento de outros órgãos, e essa sobrecarga do pâncreas por excesso de açúcar por longo período de tempo, né, esse descontrole na alimentação, o sedentarismo, todos os maus hábitos, fumo, álcool, excesso de álcool, vai fazendo com que o pâncreas vá perdendo sua função. Só que demora tempos. Isso não vai acontecer em 3, 4 anos. São décadas, né? Então, por isso que o pâncreas ele vai à falência lá na frente e quando você não toma cuidado nenhum. E sim, ele pode ter 0,001% funcionando. E aí a pessoa ela se torna o quê? Dependente de remédio de insulina. Na verdade, ela se torna dependente de insulina e acaba utilizando o remédio para que ela não precise tomar tanta insulina. Então, nesse caso, não tem como reverter. Nesse caso, né, você tem que continuar cuidando dos hábitos para que, ao tomar a insulina, ao tomar o remédio, o seu corpo ele consiga trabalhar aquilo de uma forma equilibrada e você tem uma vida longa, mas você não pode parar de tomar remédio, você não pode parar de tomar insulina. Quando a pessoa tem o diabetes tipo 1 também, não tem como reverter, né? Porque existe uma destruição das células beta que produzem insulina, mas a maioria das pessoas de diabetes tipo 2, o pâncreas ainda funciona. Então, existe sim a possibilidade da remissão. E se você está no pré-diabetes, é ainda mais possível, é totalmente possível
que você consiga reverter e não depender de remédio e não se tornar diabético tipo 2. Agora, sim, como eu falei, existem critérios para isso. Você vai precisar cuidar de algumas coisas para que você tenha essa baixa do açúcar do sangue e tenha uma estabilidade desse açúcar no sangue. E às vezes a pessoa fica preocupada, né? Porque a hemoglobina glicada dá alta, e aí se a gente pensar nos números que definem o pré-diabetes ele é quando o açúcar no sangue, a glicemia, você vai no laboratório, faz o teste de glicemia de jejum e ela dá de 100 a 125. E a hemoglobina glicada 5,7 a 6,4. Se os seus exames caíram nesses números, é considerado pré-diabetes. Mas é claro que se está 127, 130, 140, ou até um pouco mais alto, mas você acabou de descobrir, é a primeira vez que dá alterado dessa forma, significa que o pâncreas ele está funcionando e a gente consegue reverter. Se essa glicemia der 300, 400, aí a gente já precisa fazer um controle, né, médico mais próximo, talvez não. Aí tem que ter o uso de medicação para ter essa baixa, né, que a glicemia não pode ficar em 300, 400 até você mudar o seu estilo de vida. Então vai precisar entrar com medicamento para voltar aos níveis normais. E conforme você vai fazendo essa mudança de hábitos, a sua glicemia tende a estabilizar e você pode vir a parar de depender de remédios. Então, sim, é totalmente possível. E como eu falei, existem critérios, é sobre eles que a gente vai falar agora. Primeiro critério para que você consiga reverter o pré-diabetes é ter uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada. E existe um problema que acontece quando a pessoa descobre o pré-diabetes e o médico fala, você precisa cuidar da sua alimentação. Muitas vezes a gente vai no endócrino, a gente vai no nutricionista e a gente recebe uma prescrição de uma dieta com corte de carboidratos. E a alimentação equilibrada não deve ser com corte de carboidratos. O corte de carboidratos, ele só deveria ser feito em situações extremas, para aquela pessoa que está com a glicemia 400, que precisa baixar rápido. E depois que ela volta para os níveis normais, a alimentação dela deve ser equilibrada. Deve ser uma alimentação que faça com que o corpo tenha o seu metabolismo funcionando bem. E para que isso aconteça, essa alimentação ela tem que ser completa. Ela tem que ter o carboidrato, ela tem que ter a proteína, ela tem que ter a gordura e ela tem que ter depois os reguladores, que são as fibras, vitaminas e minerais. E para a gente conseguir esse equilíbrio na alimentação, uma forma muito simples é que seja uma alimentação colorida. O que a gente tem que evitar para que essa alimentação não seja uma alimentação que dê picos de açúcar no seu sangue, que te leve para o diabetes? É aquela alimentação que você não come carboidratos simples, isolados, que é quando a pessoa ela acha, né, que você acredita que você precisa cortar. E aí você vai lá e corta e fica dependente só de proteína, gorduras e fibras, né? A gente corta o carboidrato. Quando acontece isso, o seu corpo ele vai ter no futuro ainda mais dificuldade de lidar com esse carboidrato. Só que também não é comendo só carboidrato. A gente fica muito no 880. Quando a pessoa ela come só carboidrato, a gente tem o que a gente chama de pico de açúcar no sangue. Por que acontece esse pico de açúcar no sangue? Porque a gente tem uma digestão muito rápida. Quando você come um carboidrato simples, que é aquele pão branco, o macarrão, o arroz, ou a gente faz uma refeição que tem muito mais carboidrato do que proteína, ou a gente, no meio da tarde come um doce, no café da manhã come só pão e um cafezinho. Nessas situações, o seu corpo ele tem uma liberação muito alta de açúcar no sangue e o seu pâncreas tem que trabalhar muito para remover esse açúcar do sangue.
E é aí que começa a acontecer os problemas e isso vai se repetindo por um longo período de tempo. E vai comprometendo ainda mais a saúde do seu pâncreas, criando ainda mais resistência à insulina. Isso quando a pessoa não engorda também. Uma outra questão, um outro critério, exercício físico. Como que a maioria das pessoas tenta? Fazendo caminhadas, longas caminhadas. Hoje eu fui cortar o cabelo e o cabeleireiro falou assim, poxa, eu estou no pré-diabetes, mas eu já estou tomando remédio. Porque eu tentei fazer exercício, eu fazia caminhadas e eu não conseguia sustentar. E eu fazia caminhada e continuava dando alto. É porque a caminhada somente não resolve o problema. Os exercícios físicos, eles também precisam ser equilibrados. Assim como a alimentação precisa do carboidrato, da proteína, da gordura, das fibras, o exercício físico, a gente precisa trabalhar todas as nossas capacidades físicas, que é força, flexibilidade, resistência, parte cardiovascular. E para que a gente consiga ter essa harmonia do nosso corpo, né, na atividade física, a gente precisa fazer exercícios físicos variados. E a gente não pode negligenciar os exercícios de força. Por que a gente não pode negligenciar os exercícios de força? Porque os músculos, eles criam aquela condição que eu falei no início da aula, que é facilitar o trabalho da insulina. Quando a gente tem mais massa muscular, o nosso corpo ele consegue, a insulina ela consegue remover o açúcar do sangue com muito mais facilidade. E aí o pâncreas, com menos insulina, ele consegue fazer essa remoção. Ou seja, ele não precisa trabalhar tanto. A gente não cria um estresse para o nosso pâncreas. Então, a gente precisa ter massa muscular. E aí acontece um problema, que quando a gente olha as diretrizes para tratamento e reversão do pré-diabetes, você vai ver lá, MEV. O que é MEV? Mudança de estilo de vida. Só que as recomendações para essa mudança de estilo de vida diz assim: você precisa fazer exercícios, 150 minutos de exercícios, que pode ser uma caminhada, acho que eu tenho até aqui anotado. Exercício de intensidade moderada, 150 minutos por semana. Só que não fala, na maioria das diretrizes, das recomendações e das orientações dos médicos e nutricionistas, não se fala qual atividade física deve ser feita, não é verdade? E aí todo mundo vai o quê? Vai caminhar. Só que a caminhada, ela não reverte o quadro. Então a pessoa caminha, volta no médico e fala: doutor, eu fiz as caminhadas, eu fiz o exercício físico, só que mesmo assim a minha glicemia não baixou. Faz o exame, leva de novo, dá lá 110, 120. O médico fala: não tem jeito, vou ter que entrar com a medicação, porque é isso que preconiza lá nas diretrizes, né? Se a pessoa tentou fazer a mudança de estilo de vida e não conseguiu, tem que entrar com a medicação. Só que o problema é como foi feita essa tentativa. Como que a pessoa tentou sair do sedentarismo, quais exercícios que ela fez, como que ela fez a reeducação alimentar. E na maioria das vezes, a reeducação alimentar, ela é tentada, né? Ela é feita com um cardápio de dieta. Quem aqui consegue seguir cardápio de dieta por muito tempo? Não é sustentável, principalmente quando se faz um corte drástico dos alimentos que você gosta, dos carboidratos. E ela, obviamente, você vai voltar no médico e o médico vai falar: você não consegue mudar os seus hábitos, então toma aqui o remédio. E aí sim a gente tem um problemão, porque você vai continuar tentando a dieta, você vai continuar tentando e se frustrando com as caminhadas, longas caminhadas, e você também não vai cuidar de um outro critério fundamental para a reversão do pré-diabetes, que é a parte
emocional, do controle emocional. Na verdade, a forma como a maioria das pessoas tenta reverter, que é com dieta e com exercício físico do tipo caminhada, ou até a musculação, mas a musculação também feita de uma forma errada, você acaba tendo um estresse muito grande. O medo de se tornar diabético vai gerando ainda mais ansiedade, ainda mais estresse, e aí você tenta fazer mais dieta, e junto com a dieta também vem um outro problema, que é a perda de massa magra. Poxa, se os músculos me ajudam a reverter o pré-diabetes, facilita o trabalho do meu pâncreas, facilita o trabalho da insulina no meu corpo, se eu perco a massa magra, eu tenho ainda mais dificuldade de reverter. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. E dentro das diretrizes para a reversão do pré-diabetes, a gente encontra também que as pessoas precisam perder 5 a 10% do peso para normalizar a glicemia. E qual que é o relato que eu recebo aqui diariamente? Eu emagreci muito, eu perdi muito peso e mesmo assim eu não consegui reverter. A perda de peso, ela não define a reversão do pré-diabetes. Aliás, estudos recentes têm demonstrado que o controle e a prevenção do diabetes tipo 2 não está relacionado ao peso. Não está tão relacionado, não está diretamente ligado ao peso. A pessoa ela pode estar com um peso acima e mesmo assim conseguir reverter. Enquanto que muitas pessoas que perdem muito peso não conseguem reverter. Porque quando a gente pensa em perda de peso, a perda de peso, ela não significa que você emagreceu. A perda de peso, ela pode ser somente perda de massa magra. É claro que não é somente, tá? É uma forma de falar aqui. Mas existe dentro do processo de perda de peso uma perda muito grande de massa magra. Principalmente se essa perda de peso aconteceu devido a uma dieta com corte de carboidratos. A perda de peso é ainda mais drástica e a perda de massa magra também é mais drástica. E aí você volta no médico e fala, doutor, o doutor olha lá, né, não precisa nem falar, ele vai ver lá no seu prontuário que você emagreceu não, que você perdeu até mais de 10% do seu peso. Tem pessoas que perdem 20, 30 quilos, não conseguiu reverter, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com medicação, porque é isso que está descrito para ele lá no protocolo. Bom, se o seu paciente, se o seu cliente perdeu peso, tentou mudar o estilo de vida e não conseguiu baixar e manter a glicemia normal, o que tem que fazer? Tem que prescrever remédio. Mas acaba que não se olha para como isso foi feito, para que seja feito novamente de uma forma diferente. Peraí, como é que foi feita essa mudança de estilo de vida? Como é que foi feita esse ajuste da alimentação? Será que tentou-se mesmo da forma adequada? Ou simplesmente te jogaram um cardápio que dão para as outras pessoas? Não olhou para a sua rotina? Não olhou para os seus hábitos, para os seus valores? Não olhou para a sua cultura? Não olhou para as suas necessidades pessoais, que muitas vezes não atendidas, essas necessidades geram estresse, ansiedade, que dificulta a mudança, né, do seu metabolismo, dos seus hábitos, enfim. Não se olhou para como foi feita essa mudança, essa mudança da atividade física. Se você estava sedentário e você foi da água para o vinho, né, do dia para a noite, você estava sedentário e de repente você está indo na academia 4 vezes por semana, fazendo um treino de 40 minutos na academia e mais a caminhada. Isso também não é sustentável. Você vai enjoar rápido, você vai estressar o seu corpo,
você vai machucar o seu corpo e vai ter que voltar, e acaba voltando para o sedentarismo. Então, peraí, como é que foi feita essa adaptação ao exercício físico? Foi uma mudança gradativa? Respeitou os seus gostos, as suas preferências? Respeitou o seu condicionamento físico? Porque também, se não respeita o seu condicionamento físico, você causa um estresse para o seu corpo. E diante dessas tentativas frustradas na alimentação e no exercício físico, você desenvolve um quadro de estresse, de ansiedade, de frustração. Você acaba se sentindo incapaz de mudar e acaba desistindo e cedendo ao tratamento medicamentoso, que não reverte, só o quê? Só adia o aparecimento da doença ou a evolução da doença e suas complicações. Então, a gente teria que, na verdade, a gente teria que voltar e olhar para o que eu fiz e o que eu poderia fazer de diferente, o que eu poderia fazer melhor na minha alimentação, na minha rotina de exercícios físicos. Tem um outro ponto que muita gente ignora, que é a hidratação, o beber água. Será que o médico perguntou para você o quanto de água você bebe? E aí também vai depender do quanto de exercício físico você faz, quanto tempo você fica acordado, né? Como que é o seu estilo de vida. E essa hidratação ela é fundamental para o bom funcionamento do metabolismo do açúcar. Todas as reações químicas que acontecem para remover o açúcar do sangue, elas dependem do quê? De água. E se você não dá água suficiente para o seu corpo, ela não vai funcionar bem e esse açúcar vai ficar lá circulando, porque as reações químicas que culminam nessa remoção do açúcar do sangue, ela não está acontecendo de forma adequada por falta de hidratação. Se você corta o carboidrato, piora ainda mais, porque junto com o corte de carboidratos, você tem um corte de água, porque o carboidrato, ele é, na sua composição, grande parte água. Quando você come o carboidrato, e esse carboidrato vai para os seus músculos, você acumula água junto. Por isso que quando você corta o carboidrato, você perde muito peso. Porque você desidrata também, você perde muita água. E isso pesa na balança. Se você beber meio litro de água, você vai subir na... Você pesou. Se você beber um litro de água e você subir na balança, vai dar a mais lá na balança, se não for no banheiro, obviamente. Então, a água pesa. Você corta o carboidrato, perde água, é lógico que na balança o peso vai despencar. Só que é uma ilusão. Quando a gente pensa no metabolismo, isso é muito ruim, porque vai piorar o metabolismo do açúcar. Vai ficar ainda mais difícil para o seu corpo remover açúcar se o seu corpo ele está desidratado e sem massa magra. E aí tem um outro critério também, que é o sono, que é a recuperação. A pessoa que dorme pouco, que dorme mal, às vezes nem percebe, né? Dorme 8 horas, mas esse sono não é um sono reparador. Quando a gente não dorme direito, o nosso corpo ele continua, ou pior, ou melhor, ele libera mais cortisol e mais adrenalina durante o dia. E esse cortisol, essa adrenalina durante o dia, esses hormônios, eles aumentam a liberação de açúcar no sangue. E às vezes a pessoa ouve assim, não existe esse negócio de estresse, de ansiedade, aumentar o açúcar no sangue, né? O conhecido como diabetes emocional. E existe sim. Os hormônios do estresse, os hormônios da ansiedade, eles afetam diretamente a nossa glicemia. Eles aumentam o açúcar no sangue, eles têm esse poder. No diabetes tipo 1, o estresse, né, ele pode até dar esse pico de açúcar e cair muito rápido. No diabetes tipo 2, é muito mais forte esse aumento de açúcar no sangue. Então, sim, afeta. E se você não dorme direito, se você não tem um sono reparador,
Esses hormônios, durante o dia, eles vão ficar ainda mais elevados e o açúcar no sangue ainda mais elevado. Então, é uma coisa que é fundamental a gente cuidar. E junto com esse sono, eu gosto de falar muito do descanso. Existem aquelas pessoas que, na tentativa de reverter o pré-diabetes, na tentativa de mudar o estilo de vida, acabam exagerando na quantidade de exercício e esquecem do descanso, esquecem da recuperação. Quando não faz exercício no final de semana, se sente culpado, achando que devia estar fazendo mais. E não é raro eu pegar pessoas em que eu tenho que falar assim, olha, você precisa diminuir a quantidade de exercício que você faz, porque você está ficando mais estressado, mais estressada. Às vezes diminuir a quantidade de caminhada, o tempo de caminhada. Caminha 1 hora todos os dias. Quando você caminha 1 hora todos os dias, ao invés de ajudar o seu corpo, você está causando um estresse para o seu corpo. Tanto um estresse na parte metabólica, né, na liberação de cortisol e de adrenalina, quanto um estresse físico mesmo de estrutura, tendinite, forçando seus ligamentos, forçando as suas articulações. E tudo isso acaba impactando na glicemia direta ou indiretamente. Os hormônios vão impactar mais diretamente e o estresse físico, né, de ligamentos, tendões, articulações, vai afetar mais indiretamente. E por que afeta indiretamente? Porque quando você machuca o seu corpo, quando você desenvolve uma artrose, uma tendinite, né, um problema de menisco, um problema na coluna, hérnia de disco por impacto, né, por repetição, por lesão repetitiva, você acaba ficando sedentário, acaba não podendo se movimentar. E isso é catastrófico para o controle do diabetes, para a reversão do pré-diabetes. O sedentarismo, ele faz com que o seu corpo fique cada vez mais ineficiente nesse metabolismo. Então, você avança a passos largos para o diabetes tipo 2. E aí a gente tem um problema muito grande, porque quando a pessoa recebe o diagnóstico de pré-diabetes e diabetes tipo 2, não se tem essas informações, não se tem essa orientação. Olha, você não pode ficar sem comer carboidrato. Olha, você não pode caminhar tanto tempo todos os dias. Não se tem esse cuidado de olhar, olha, como é que você está dormindo, como é que você, né? O que você faz antes de dormir? O que você faz na hora que você acorda? Como é que está a hidratação? Você está bebendo quanto de água? Quanto você faz de atividade física no dia para a gente fazer essa adequação? Como que a gente distribui esses alimentos no seu dia de acordo com a sua rotina, de acordo com as suas necessidades pessoais e familiares? É muito comum as pessoas chegarem em casa com um cardápio e não conseguir comer as coisas que tem em casa, no armário, ou ter que fazer uma alimentação separada da família, né? Ter que cozinhar diferente. Faz um arroz para a família de um jeito, o arroz de outro jeito, para conseguir reverter. A pessoa, né, o resto da família come determinados alimentos e você que está no pré-diabetes não pode comer. E não é assim que funciona. A reversão e a prevenção do diabetes tipo 2, ela depende da continuidade dos hábitos, dos bons hábitos. Ela depende da manutenção de uma vida ativa. Ela depende da manutenção de uma alimentação equilibrada. E isso não é possível através de cardápios de dieta restritivos. Não é possível através de só fazer caminhadas. Fazendo dessa forma, com dietas restritivas, caminhadas em excesso ou exercícios em excesso, você só caminha na direção do diabetes. Você só adia o aparecimento do diabetes. E aí você vai voltar no médico e o médico vai te dar remédio. E quando você começa a tomar remédio e deixa de olhar adequadamente para os seus hábitos,
não existe reversão. Aí, nesse caso, existe reversão se eu continuar fazendo desse jeito? Não existe. Porque não é sustentável e você não está ajudando o seu corpo a funcionar melhor. A reversão do pré-diabetes, ela depende de ajudarmos o nosso corpo a desempenhar melhor as funções dele. E isso só acontece com alimentação equilibrada, exercício equilibrado, hidratação, qualidade boa de sono e controle emocional. Estresse e ansiedade aumentam sim a glicemia no sangue. Aumentam tanto que, se você for fazer um exame de sangue e você estiver sentindo seu coração acelerado, a respiração curta e acelerada, sudorese, aquele nó na garganta, sabe? Sintomas de ansiedade, taquicardia. Se você fizer o exame de sangue nessas condições, vai alterar o resultado. Imagine isso todos os dias por anos, porque tem gente que é assim, né? Convive há muito tempo com ansiedade e não olha para a ansiedade procurando entender, peraí, de onde está vindo essa ansiedade? De onde está vindo esse estresse, essa irritação? Uma pessoa que está irritada, impaciente, se ela for fazer o exame, o teste de glicemia nessas condições, irritada, brava, nervosa, vai alterar o resultado. Imagine isso por anos. Eu tenho casos na minha família, assim, pessoas próximas que desenvolveram o diabetes por estresse. Bancários, tem um estudo muito bacana com centenas de bancários, não lembro o número certo aqui, mas eu tenho esse estudo. A prevalência de pré-diabetes e diabetes em bancários. Bancário é estressado? Quem conhece um bancário estressado aí? É muito comum estresse, ansiedade e diagnóstico de diabetes em pessoas que têm trabalhos estressantes ou que têm uma rotina estressante. E esse estresse, ele pode vir a acontecer até dessa mudança, dessa tentativa de mudança de estilo de vida. Por isso que eu fico muito preocupada quando eu olho essas recomendações de mudança de estilo de vida e essa tentativa que a maioria das pessoas faz, porque o resultado disso é mais estresse e mais ansiedade. O diagnóstico por si só, ele já gera mais estresse e mais ansiedade. E se a gente não trabalhar, não olhar para isso de uma forma mais cuidadosa e não eliminar esses agentes estressores, dieta, exercício físico de forma exagerada, o medo de comer, o medo de se tornar diabético, se a gente não eliminar esses fatores estressantes, junto, claro, com questões pessoais, familiares, questões financeiras que aumentam o estresse da vida diária, se a gente não olhar para isso, não tem reversão. E muitas vezes a reversão ela acontece só de você eliminar a dieta e os exercícios físicos que são feitos de forma inadequada da nossa vida. A glicemia se estabiliza. Eu tenho vários seguidores que falam, nossa, eu fiz mudanças que você falou e eu consegui. Assim como eu tenho alunos também, né, que, poxa, a tranquilidade que eu estou tendo hoje com a alimentação que você me ajudou a ter, não é com cardápio não prescrevo cardápio de dietas, a tranquilidade, as falas de alunos, né? A tranquilidade que eu estou tendo hoje, eu nunca senti na minha vida. Aí vai fazer o exame de glicemia, a glicemia dá baixa. Então a gente precisa aprender a buscar essa leveza, essa tranquilidade no nosso dia a dia, tanto para se alimentar quanto para fazer atividade física. A atividade física que reverte o pré-diabetes, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa.
ela tem que ser possível de ser mantida na sua rotina por longos anos, até o fim da sua vida. E não essa loucura que eu tenho visto por aí, das pessoas se machucando, se lesionando e tendo que ficar parado, ou se culpando porque um dia não foi na academia. Essa culpa, esse medo, ela só piora, só dificulta a reversão. Então, sim, é possível reverter. Mas para você reverter, a gente precisa de tranquilidade nesse processo de mudança de estilo de vida. Nós somos muito imediatistas, né? Muitas vezes os médicos, os profissionais, nutricionistas, educadores físicos, não dão para o seu aluno, para o seu paciente, essa percepção de longo prazo, essa visão de longo prazo, que é um processo de mudança que você consegue manter para a sua vida toda, que te deixa longe da doença. Muitas vezes a gente fica focado só na baixa do açúcar no sangue rápido, né? É importante baixar? É. O meu método ajuda a baixar rápido também. Só que e a manutenção? Além de baixar, a gente tem que manter, a gente tem que estabilizar. E a forma como a maioria das pessoas faz, e que inclusive faz duvidar que é possível reverter, é que fica dando esses picos, fica essa montanha-russa, hora tá baixa, hora tá alta, hora tá baixa, hora tá alta. E aí vai fazer a hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada dá lá nas alturas, que é por conta dessa montanha-russa que a maioria das pessoas acaba vivenciando e não conseguindo reverter. E isso é tão gritante, é tanta gente nessa situação que todo mundo que você acaba conversando no seu círculo, as pessoas que você às vezes entra na internet, vê um relato, é tanta gente nessa situação de montanha-russa que você fala, não tem como. É impossível reverter. Só que a forma como a maioria das pessoas está tentando, de fato, não reverte. Não dá mais para a gente aceitar uma dieta apenas com restrição de carboidrato. Não dá mais para a gente aceitar um treino simplista. O que eu quero dizer treino simplista? Não é um treino simples, mas é uma visão simplista das pessoas, como se todo mundo fosse igual. Você chega na academia, o professor ele dá 3 séries de 15 de cada exercício. Aí você fica lá, fazendo bíceps, tríceps, e puxar 5 exercícios para braço, 5 exercícios para perna. Aí a pessoa fica 1 hora na academia e ela odeia a academia. Essa pessoa volta, ela consegue manter? Não consegue. São raras as pessoas que curtem e amam o ambiente de academia. Tanto que as academias, as pessoas pagam e não vão para a academia. O exercício que reverte o pré-diabetes, ele pode ser feito, o treino que reverte o pré-diabetes, ele pode ser feito em 10 minutos, em 20 minutos. Mais que isso, você já pode até estar estressando o seu corpo e contribuindo para a elevação da glicemia. É maluco isso, né? É a famosa frase, o menos é mais. Será que você não está fazendo demais? A maioria das pessoas que está nessa tentativa de reverter o pré-diabetes está fazendo demais. Ou está fazendo muito tempo de academia, ou muita caminhada, ou fazendo uma restrição muito grande de carboidratos. E aí vai no médico, exame de glicemia alterado, já tentou de tudo, acha que já tentou de tudo, o médico acaba prescrevendo o medicamento. E a gente precisa confiar mais no nosso corpo. A gente precisa buscar mais essa tranquilidade de que está nas minhas mãos, eu consigo reverter. É claro que você não precisa fazer isso sozinho, você não precisa fazer isso sozinha. Você pode ter ajuda, uma orientação mais personalizada para você, mas entenda que esse ajuste
ele não precisa ser feito com corte de carboidratos. Ele não precisa ser feito com excesso de exercício físico, porque isso pode piorar a sua situação. Eu quero deixar para vocês aqui uma sugestão, que é para vocês irem cada vez mais no caminho da reversão. Não importa se você está no pré-diabetes ou se você está no começo do diabetes. Você já recebeu o diagnóstico de diabetes, mas está baixo ainda, né? Não está lá em 500, 400, você não teve nenhuma crise hiperglicêmica, enfim. A pessoa que está no comecinho do diabetes ou no pré-diabetes, o foco que você deve ter para você começar é em buscar se tranquilizar. Uma forma de você fazer isso, de você ter isso no seu dia a dia, é através da respiração. E você vai sentir um benefício muito grande ao fazer esse exercício, que é você parar alguns minutos do seu dia, se possível de manhã, não consigo de manhã, no meio do dia, não consigo no meio do dia, que seja antes de dormir. E você pare um minuto e preste atenção na sua respiração. Faça uma respiração mais consciente, prestando atenção no movimento que o seu corpo faz durante a inspiração, durante a expiração. Procure prolongar o tempo de inspiração, o tempo de expiração. Você pode fazer isso contando o tempo. Então, ao inspirar, você conta 2 ou 3 tempos, né? 1, 2, 3 e solta o ar. 1, 2, 3. Inspira e solta. Você pode soltar o ar pela boca, soltar o ar pelo nariz, da forma que for mais confortável para você. Mas o mais importante é que, durante esse exercício, você procure esvaziar um pouco mais a mente. A nossa mente, principalmente hoje em dia, né, com excesso de informações, excesso de tudo que a gente recebe em excesso, né, esses estímulos em excesso, tanto de informações quanto também visual, eles vão alimentando essa carga mental, que muitas vezes é uma carga mental, são coisas falsas que ficam ali povoando a sua mente. Coisas do tipo, você não é capaz, você não vai conseguir, é muito difícil, é muita coisa, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso. Então, você precisa começar a silenciar essas vozes, que não é a voz sábia do seu corpo. Na verdade, é um reflexo desse excesso de informações que a gente recebe. E essa carga mental, essas vozes negativas, que são tendência para o ser humano, se elas não forem silenciadas, elas dominam mesmo, e você vai sempre se achar incapaz ou dependente de um cardápio de dieta, ou dependente de um treino específico para baixar o açúcar no sangue. Isso não é verdade. Então, a gente precisa começar a confiar mais no poder que o nosso corpo tem de remover esse açúcar do sangue, e que isso é possível quando você está num estado de mais tranquilidade, de menos estresse, de menos ansiedade. E o exercício de respiração, ele vai te trazer um benefício imediato para isso. Quando você respira e consegue esvaziar mais a sua mente, silenciar essas vozes negativas, o seu metabolismo, ele começa a funcionar mais redondinho. Ele começa a liberar hormônios diferentes do hormônio do estresse, que são os hormônios de bem-estar, ocitocina, serotonina, e eles vão ajudar a remover o açúcar do sangue. Faça esse exercício antes de você fazer o exame de glicemia e perceba na prática o quanto a tranquilidade é benéfica, é poderosa para reverter o pré-diabetes e reverter também o diabetes que está ali no começo. Exercício de respiração vai ficar aí como uma tarefa para você nesses dias. E aproveitando aqui esse finalzinho de live,
estão abertas as inscrições para o método glicemia normal que eu criei, onde a gente consegue oferecer para o seu corpo essas condições ideais para funcionar o ciclo natural da glicemia normal, que mantém a glicemia normal, sem você precisar de remédios, sem você precisar seguir cardápios restritivos de dietas, sem você precisar se matar de fazer exercício. É um processo que te traz tranquilidade, que te traz paz, que te traz uma harmonia física, mental e emocional, para que o seu corpo funcione redondinho e você consiga, de fato, reverter, porque tem reversão. Pré-diabetes tem reversão se você fizer da forma adequada. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tchau, tchau.